Então, gente, esses são os nossos inimigos, né? Os inimigos do homem, que é a carne, o mundo e o demônio. E Jesus nos dá o remédio. Jesus nos dá o remédio para que nós possamos curar, combater essa doença, combater esses inimigos. E para a gente, já finalizando, Jesus, eu quero ler aqui Mateus 10, 39, eu anotei aqui para a gente. Quem se apega à própria vida vai perdê-la, mas quem a perde por causa de mim vai encontrá-la. Quer dizer, quem apega a nossa vida material aqui vai perder Jesus. Perdendo Jesus, perde a vida. Então, você veja que Jesus, no evangelho dele, está falando constantemente da vida interior. Constantemente. E a conversão do nosso coração, ela passa pela vida interior. Ela passa por esse meio. A gente só é capaz de nos converter, com a graça de Deus, obviamente, mas com a abertura do coração, com uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. E aí nós temos o remédio, que meu irmão também tinha colocado, oração, jejum e penitência. Oração, nós temos intimidade com Deus. Entra no seu quarto, ora no escondido, porque o Pai que vê o escondido vou-lo recompensará. Então Deus vai te dar recompensa. Mas esse quarto, existe alguns autores, que interpretam o quarto da nossa casa. Um quarto recipiente, recipiente não, como é que eu vou dizer? Localidade, espaço físico, Mas tem autores também, sobretudo os místicos, eles dizem que esse quarto é o seu interior. O quarto que é para você entrar, e orar, é no seu íntimo, é dizer com o coração. Não é aquela oração de hipócrita, da boca para fora. Tanto é que Jesus, em Mateus 6, Mateus capítulo 6, versículo 6, ele fala dos fariseus que gostam de fazer as orações em praças públicas. E aí Jesus critica, Exatamente. Por quê? É da boca para fora. A oração tem que vir do quarto, a oração tem que brotar do interior da pessoa. E é só você e Deus. É só Deus que conhece o seu interior e você. Às vezes nem você conhece perfeitamente o seu interior, Às vezes nem isso. Então, a oração é muito importante, porque você vai ter um contato íntimo com Deus. Você começa a se comunicar com Deus. Você começa a observar o que Deus quer para você. Você fala, e Deus também fala ao seu coração. Isso é oração. Mas isso você consegue somente se você entrar no seu interior. Se você ficar nessas agitações e tal, se bem que Deus deu a graça maravilhosa para alguns santos que mesmo na agitação, eles conseguiam entrar no quarto e ter um contato íntimo com Deus. Santa Catarina de Siena foi uma dessas, Santa Catarina de Siena foi uma dessas que, meio à tribulação e tal, ela tinha uma vida interior que o mundo poderia estar acabando, mas ela estava lá, orando, e estava lá tendo a conversa, com Deus. E Deus falava com ela. Um outro remédio também, meu irmão colocou também a questão do jejum. O jejum está um pouco ligado com a mortificação. O jejum ele vai te privar de certas coisas, para você fazer com que a sua carne, os seus desejos da carne sejam controlados pelo Espírito. Então você começa a jejuar, tem uns contrários, à igreja, que fala que a igreja quer dominar os nossos desejos. Não, gente, a igreja não quer dominar, nem que Jesus quer dominar. Essa questão de mortificação já era, essa questão de jejum não existe mais, isso aí é tempo da carochinha. Não, gente, o jejum é para que nós nos mortifiquemos, é um remédio para a gente lutar contra os inimigos do homem, contra os inimigos, que é a carne.
Então eu começo a jejuar, eu começo a mostrar quem manda na minha carne. É o Espírito. Não é a carne que tem que mandar em mim. E isso vem o quê? Do jejum, a mortificação. Se eu, por exemplo, gosto de, sei lá, de encher a cara, ir para o boteco, encher a cara, eu gosto disso. O meu corpo, a minha matéria pede uma cerveja, pede talvez uma cachaça, e eu vou e me embriago. Quando a gente fala em mortificação, significa o quê? Eu não me embriagar. Eu não, né, aceitar, né? Eu não ser guiado por esse desejo e ir lá e pegar o copo de cerveja ou o copo de cachaça e ir bebendo isso até me embriagar. Então, isso é uma mortificação por quê? Porque eu morro para as obras da carne. Eu morro para os desejos da carne. Eu controlo os desejos da carne. E isso São Paulo também vai nos dizer. Romanos 8, capítulo 8, versículo 13. Né? Convém, né, que nós morremos para a carne. Morremos para esses desejos que a carne, que a nossa animalidade coloca. A gente falava de outras, né? Tem várias outras situações que é da carne, né? Quando eu não quero, por exemplo, perdoar o irmão vem e me magoa, não vou perdoar o meu irmão. Não, ele me magoou, isso aí eu não levo desaforo para casa, acabou as relações, cortei minha relação. Quando eu ajo guiado pelo Espírito, eu vou lá e vou perdoar o meu irmão. Não vou esquecer o que ele fez, né? Aí só se eu tiver amnésia. Mas eu vou lá, irmão, eu te perdoo, vamos, né? Deus te perdoa, já perdoou também, eu te perdoo também. E aí eu começo a ser guiado pela graça de Deus, começo a ter um contato íntimo com Deus, eu já começo a viver um pouquinho do céu já aqui, nesta terra. E por último, né, tem um último remédio também, que é a penitência. A penitência seria um ato de reparação. A penitência, ela vai nos fazer, digamos assim, a gente reconhece, né, que a gente é fraco, a gente reconhece que nós pecamos contra Deus, né, e a gente começa a oferecer sacrifícios, né, para Deus. E um pouquinho dessa penitência está lá em Jonas capítulo 3, versículo 5, quando Jonas começa, por ordem de Deus, a pregar a Nínive, dizendo que Nínive ia ser destruído pelos pecados. Ou seja, porque Nínive estava agindo pela carne. Nínive não estava nem aí para as obras do Espírito. Nínive não estava. Nínive estava o quê? Agindo conforme as vontades desordenadas da sua animalidade. E reconheceu isso, né? O povo ali de Nínive, aqueles habitantes reconheceram e fizeram penitência. Penitência. É uma das formas, é um dos remédios também que nós temos para que nós possamos também combater esses inimigos, combater esses desejos desordenados. Né? E aí eu já, né, terminando aqui essa minha parte, eu passo a palavra para o meu irmão, né, para ele também contribuir de alguma forma, ver o que ele, né, possa estar contribuindo aí para a gente aí. Muito bom, né, tudo que você disse. Acho que vai ficando bem amarrado, né, para que a gente comece a colocar em prática, né, essa vida interior, né, que precisa ser alimentada, né? Jesus deixou também instrumentos na sua igreja para que a gente tenha essa espiritualidade exercitada, né, através também da vivência sacramental. É importante demais a gente, né, se a gente cair, levantar-se, confessar-se, ser alimentado pela Eucaristia, né, e
e ter a nossa vida mesmo guiada pelos sacramentos, pela palavra de Deus, né? Como meu irmão disse muito bem, Jesus não veio brincar de ser gente. Ele se encarnou para salvar e para redimir o gênero humano, né? Ele não se rebaixou para ficar rebaixado. Ele se rebaixou para elevar o gênero humano que havia decaído. E a nossa vida interior é simplesmente a gente tomar posse das promessas de Deus para nós, né? E tudo que a gente falou nessa live aqui é apenas uma provocação para que você queira tomar posse da graça de Deus para sua vida e queira fazer a sua parte, né? Não ficar na passividade esperando as coisas cair do céu, porque a parte mais difícil Jesus já fez por nós. Basta que agora a gente dê o nosso sim, né? Ele se encarnou para nos mostrar, para abrir as portas deste reino para nós. Antes, nem sabíamos que esse reino existia, né? Antes de Jesus, era tudo mais obscuro, era mais difícil de entender. Agora, para quem tem a humildade, este reino vai se tornando mais claro a partir do interior, a partir da vivência pessoal de cada um. Por quê? É desígnio de Deus. Ele quis que fosse assim. Ele utiliza-se das coisas, da sabedoria, né? Das coisas simples para confundir os soberbos deste mundo. E é interessante que eu vou olhando tantas palavras que o meu irmão leu, mas várias outras. Há parábolas, há histórias. Jesus contava aquilo, né? De uma maneira que parecia, à primeira vista, algo simples. Mas teologicamente, se a gente for olhar, é algo muito grande. A nossa vida está escondida com Cristo. O reino está no nosso interior. Falando de maneira simples sobre semear, plantar semente, a gente já falou disso na última live, né? Permitir que a semente cresça, floresça. Palavras que parecem tão simples, mas para o homem atual, né, para a humanidade atual, é tão difícil olhar para o seu interior e permitir e perceber, melhor dizendo, que ali há um tesouro escondido. Deus coloca esse tesouro no interior de cada homem. E para encontrá-lo, é preciso muita humildade, muita oração e um desapegar-se das coisas exteriores. Os inimigos, nós já falamos, as práticas para que a gente vá purificando o nosso olhar, nós já falamos também. Agora é a gente colocar isso em prática, né? Eu acredito que esse conteúdo possa ajudar muita gente, mas eu já peço que você compartilhe essa live, acompanhe o canal, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para que você veja conteúdo novo. Mas o importante é que a graça de Deus toque no coração das pessoas e que mais e mais pessoas possam querer ter vida interior. Não tem como mudar o mundo de fora, né? Nas coisas exteriores. A mudança que o mundo tanto deseja, ela começa no interior de cada ser humano, a partir do encontro pessoal com Deus nessa vida espiritual, nessa vida interior.